Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer. Vamos continuar o nosso curso de Java e nessa aula específica a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os fundamentos de sobrecarga de método. Tá? A gente já falou um pouquinho mais quando a gente fez o método do ADD. Lembra do método ADD que eu falei que tinha duas opções? A gente tem um ADD, que a gente passa o string, e a gente tem um ADD que espera um inteiro e no segundo parâmetro uma string. Então, quais são essas diferenças? O que a gente tem que aprender nesses fundamentos? Então vamos lá. Você percebeu que tem dois métodos com o mesmo nome? Como isso é possível? Para a gente ter dois métodos com o mesmo nome e para que o sistema operacional, o compilador como um todo, compreenda que você está trabalhando e qual método você está chamando, você pode fazer isso, mas você precisa de uma forma ou de outra especificar os tipos de parâmetros diferentes. Tá? Então, ou a quantidade diferente. Então, perceba que o primeiro parâmetro espera apenas um tipo, que é uma string, e o segundo método, ADD, espera um inteiro e uma string no segundo parâmetro. Então, toda vez que você quiser fazer com que você tenha o mesmo comportamento, mas ele faz as coisas de forma diferente, como por exemplo o nosso ArrayList tem um método ADD que vai colocando na sequência e um ADD onde você pode especificar o índice e o elemento que você quer adicionar, você pode fazer o que a gente chama de sobrecarga de método. São métodos que têm o mesmo comportamento no fim, o objetivo final nesse caso, por exemplo, é adicionar, mas eles fazem isso de forma diferente. Você consegue fazer uma validação diferente, tá? Então, como é que a gente vai criar, por exemplo, um método sobrecarga nós mesmos? A gente vai criar aqui um objeto usuário, a gente já tinha feito ele nas aulas passadas, eu vou criar aqui que eu apaguei. Vamos criar um objeto user que vai ter duas propriedades como string. A primeira propriedade é o primeiro nome e a segunda propriedade é o last name, que é o sobrenome, tá? Então a gente vai precisar de um construtor de usuário, que vai esperar esses dois parâmetros, que é o first name e o last name, tá? A gente vai atribuir os valores que chegar dessas variáveis para a variável de campo do objeto, para depois a gente ter acesso a essas variáveis. Então a gente vai usar o this para informar que é para atribuir na variável de campo do objeto. Então a gente vai usar o this para o last name e para o first name. Então a gente já tem um modelo de dados de um usuário de um sistema. E agora a gente vai criar o método set para a gente trocar, se a gente quisesse trocar esse método depois. E o método setLastName, se a gente quisesse também trocar o último nome. E o get dos dois carinhas aqui. O get que vai retornar do tipo string, então ele só vai dar um return. Aqui também é tipo string, todos eles são públicos, ou seja, eu posso acessar fora do pacote tutorial.java. Se eu criar um outro pacote, eu consigo acessar essas variáveis, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro fundamento que a gente tem. Agora, a gente pode criar uma sobrecarga de método. Então, imagine que a gente queira devolver o valor da saída do nome do usuário. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma função que vai retornar uma string. O nome dessa função vai se chamar de output, tá? Então, ele vai retornar a soma do primeiro nome com letra maiúscula. Então, a gente vai chamar a função toUpperCase. E a gente vai concatenar com espaço e concatenar com o último nome. Então, resumindo, a gente vai ter essa função que vai imprimir o primeiro nome com o segundo nome. Só que imagine que um determinado sistema, uma parte do sistema, a gente está imprimindo lá o primeiro nome com o último nome, ou seja, bem-vindo e o nome do usuário completo, né, depois de ter feito um cadastro. Mas, por exemplo, na tela principal, na home, a gente quer imprimir só o primeiro nome. Então, ao invés de a gente criar um outro método com outro nome, a gente pode dar uma sobrecarga de método, porque a função do método ainda é o mesmo. Então, a gente vai dar um output de novo, tá? A gente vai criar essa função output, só que aqui ele vai dar o erro, por quê? Porque eu estou chamando o mesmo método, ele não vai saber qual que é qual, então eu preciso identificar com os parâmetros diferentes. Então, eu vou criar um parâmetro booleano chamado de showLastName. Então, se a gente especificar como true, se showLastName, se der verdadeiro essa função, a gente vai retornar o próprio output.
Então, essa função vai chamar essa função. Caso contrário, eu posso retornar o first name, tá? Então, aqui eu vou imprimir só o primeiro nome, se isso aqui retornar como falso, se chegar até a mim como falso. Um detalhe aqui, abrindo parênteses, se eu já der um return, o else aqui nunca vai ser executado. Então, eu posso apagar o else e chamar dessa forma. Então, eu evito um bloco de código a mais ali. Tá? Também funciona, vai ter o mesmo resultado no final. Mas o código fica mais enxuto também. Então, vamos fazer esse teste aqui agora. Vamos criar esse sobrecarga de método aqui no método main. Então, vou apagar aqui as instruções anteriores. Vamos criar um usuário chamado de user A. Recebe new user. O nome dele vai ser Thiago, o sobrenome dele vai ser Aguiar. E a gente vai imprimir aqui a saída do user A.output. Então, ele vai imprimir o meu nome completo, tudo maiúsculo. E se numa parte do sistema eu quiser usar o user A.output como false, ele vai tirar o last name da chamada, inclusive o uppercase também, né? Então, eu nem imprimi aqui com letra maiúscula. Então, com a mesma função, com o mesmo nome de método, com o objetivo igual, que é ser um output, ser uma saída, eu consigo no mesmo objeto criar múltiplas sobrecargas de método. Tem sim um limite, aí você tem que ter o bom senso para saber o que vale. O importante é você entender o fundamento. Para que aquela função está sendo utilizada? Qual que é a ideia daquela função? É a mesma coisa do método add do ArrayList. O add tem o objetivo de adicionar, mas ele está adicionando naquele momento de formas diferentes. O add, só com o elemento uma string, ele adiciona na sequência da lista. Quando tem um add que espera um inteiro e uma string, você pode especificar um índice específico dentro do array e anexar aquele elemento dentro daquele índice específico. Então, esse é o fundamento. Você usa o add, você usa uma sobrecarga de método quando o método tem o mesmo objetivo, mas o comportamento de fazer aquele objetivo é um pouco diferente. Seja imprimir uma saída de forma diferente, como a gente fez aqui com o objeto user, tá bom? Então, espero que tenha aprendido, deixe nos comentários, também deixe o seu like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e confira outros vídeos aqui do canal. Clica aqui, clica na barra lateral, vai no meu canal, pesquisa outros vídeos, tem muito conteúdo sobre desenvolvimento mobile lá, Android e iOS. Se você tiver interesse em aprender comigo de uma forma estruturada, acesse o meu curso no meu site thiagoaguiar.co e lá você vai ter mais de 200 aulas completas, passo a passo de como criar aplicativos profissionais, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.